Vamos lá, pessoal, para o segundo episódio do Sobre Sentença e do Sobre Eventos. Mais uma vez aqui com meu amigo Gustavo Rocha, ladeado aqui pelo Gustavão, trazer mais uma sentença jurídica, trazer mais um caso prático e extrair de mais essa sentença judicial quais são as informações importantes que a gente pode levar para você, diretor de associação de proteção veicular que nos ouve e que precisa melhorar os indicadores da sua operação, precisa diminuir sinistralidade, está preocupado porque está pagando fraude, pagando o que não deve, não tem certeza de fato que tem que pagar ou não. Então vamos fugir mais uma vez do achismo, vamos ver o que o juiz tem decidido, o que o judiciário tem decidido. Nesse caso de hoje a gente vai tratar de um recurso, então o que é que os desembargadores decidiram de um caso prático e o que é que você pode extrair disso e levar para a sua operação. Mais uma vez, bem-vindo, Gustavo. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado ao público que está acompanhando, tenho certeza que mais esse caso aqui vai ser de grande contribuição para o segmento. Então fica o convite, nos segue aqui, seja um inscrito do nosso canal, ative o sininho, toda quinta-feira às 19 horas estaremos aqui junto com vocês analisando mais uma sentença judicial nesse compromisso de levar para o mercado de proteção veicular informações que sejam relevantes para você fortalecer a sua entidade, poder honrar os seus compromissos e ter uma gestão financeira, uma gestão de eventos saudável na sua entidade. Isso é importante para você que nos ouve, mas para todo o mercado de proteção veicular. Então vamos lá. Eu já dei um spoiler, Gustavo. A gente não vai analisar hoje uma sentença de primeiro grau. Hoje a gente vai analisar um recurso. Quando a gente tem um recurso, a gente precisa saber qual a decisão que a gente teve no primeiro grau. Esse recurso pode ou mudar aquela decisão de primeiro grau ou manter aquela decisão de primeiro grau. No caso de hoje, a decisão de primeiro grau, Gustavo, já deu ganho de causa para a associação. Mas é direito do associado, achando que essa decisão foi injusta, recorrer. E foi isso que ele fez aqui. Ele recorreu. E a gente vai entender hoje o que é que o tribunal julgou desse caso, o que é que o tribunal entendeu nesse caso, se o juiz que deu ganho de causa à associação, ele acertou ou não. E a gente vai tratar hoje, nesse processo específico, de duas coisas bem interessantes. Primeiro, como são as regras para a gente ofertar o veículo reserva para o associado, como é que a gente precisa conduzir isso. E aí você diz, poxa, mas eu estou preocupado, Gustavo, é com roubo, com furto, com a colisão. O benefício para terceiro ali de um veículo reserva nem impacta tanto. No volume, impacta. Se a gente pegar um recorte de um ano, de um semestre e ver o custo, a gente sabe que isso vai impactar. No mínimo ali você vai ter um custo do pagamento de uma indenização integral para um associado. Então são esses canos pequenos pelos quais vão saindo dinheiro de forma irregular que muitas vezes está fugindo a sua operação de controle. Então vamos entender primeiro essas regras. E a outra regra é o seguinte, qual é a extensão do benefício? Houve uma colisão entre veículos automotores, mas também causou dano a uma residência. Qual é a extensão da cobertura? Quais são as regras que a gente deve adotar? Essa resposta está na legislação, está no regulamento interno, enfim, a gente vai analisar tudo isso. Mas, Gustavo, eu queria começar aqui entendendo a importância do regulamento interno nessa história toda. Eu sei que você, nessa condição de analista de eventos, dentro da sua equipe e tudo mais, a gente se debruça muito sobre o regulamento interno. Esse é o documento mais importante da associação? Além de ser mais importante, é o único. O primeiro ponto. Não tem outro que a gente possa estar utilizando. É aqui que pauta, né, que inicia todo o trabalho. Inclusive, é legal a gente já começar por esse ponto, que aqui a gente tem logo no início da sentença, onde a gente estava até comentando que o associado... Desculpa te interromper, é mais um recado que a gente precisa dar aqui. Exatamente. Você quer ter acesso a essa sentença que estamos analisando, você vai poder ler e ter todas essas informações e acompanhar junto conosco. Você vai fazer sua inscrição no canal, deixar seus dados, seu contato e vamos enviar para vocês semanalmente esse documento para você acompanhar junto conosco. Vai lá, Gustavo. Perfeito. Nesse caso aqui, o associado ele questiona itens do regulamento, né, que são muito claros e bem descritos, um regulamento até bem redigido pela associação, né, pela parte jurídica, e o associado ele concordou e assinou o regulamento. E esse é um ponto de reflexão importante que muitas associações elas não retêm esse comprovação, esse documento. Ela entrega o regulamento de fato, meio óbvio, mas ela não tem nenhum registro que entregou. Tem alguns clientes que nós trabalhamos que é bem interessante que ele assina que está recebendo o regulamento. Assim como ele assina que está recebendo o termo de adesão, né, o termo de adesão do associado,
o regulamento para terceiros, o regulamento de 4 horas, o regulamento ele deve assinar e guardar essa documentação. Perfeito. Porque futuramente o associado vai estar falando que não tinha conhecimento e o jurídico muitas vezes é bem agressivo nesse ponto e pode estar dando um ganho de causa. Perfeito. Então, quando o associado já chega falando que não tem o conhecimento do regulamento e a associação prova que sim, ele tem, assinou e concordou, já está demonstrando para o juiz que participam de má fé. Existe uma boa fé da associação. Exatamente. Gustavo, mais do que isso, você que opera a Associação de Proteção Veicular, eu tenho certeza que durante o ano surgem ideias novas, benefícios novos, perfeito. E você precisa mudar o seu regulamento interno. Na hora que você opera a mudança no regulamento interno, como é que você comunica isso para o associado? É preciso que ele tenha a informação de que houve a mudança. E se você minimamente comprova que notificou o associado dessas mudanças, seja pelo boleto que você enviou, seja por uma notificação no WhatsApp, no e-mail cadastrado. Ah, mas o associado não vê e-mail. Ele cadastrou e-mail, ele tem a obrigação de acompanhar o e-mail. E se você prova que você enviou para ele, tivemos uma alteração na cláusula 22 do regulamento interno. Isso é uma comprovação robusta de que você se preocupa em manter o associado ciente das regras do jogo. Então, basicamente, tudo que tiver no regulamento interno vai ser aplicado pelo judiciário. Ponto interessante é o seguinte, que o associado ele fala que não recebeu o regulamento, que não teve conhecimento, mas ele recebeu o boleto e paga o boleto. Pois é. O boleto ele recebe, o regulamento não. Pois é. Né? E é uma dica muito legal, importante, já participei de condução e administração de associação. A gente aprende errando, gente. Então, durante o nosso dia a dia, a gente enfrenta situações que te dá um insight e fala assim, olha, isso aqui poderia ser um regulamento. Você não vai mudar o regulamento toda semana. Então, é importante que vocês tenham a disciplina de ter um local específico onde vocês anotem essas sugestões de melhoria ou mudança do regulamento. Excelente. Porque daqui a 6 meses, você vai esquecer de muita coisa que foi falado. Então, quando você vem para uma mesa de advogado, né, junto com o escritório, e fala, olha, anotei isso, isso e isso. Pode ser que metade seja fantasia, mas pode ser que a outra metade, de fato, venha melhorar a sua operação. Agora, para você pensar um pouco aí em casa e refletir, se você está numa operação que faz 6, 7, 8 meses que você não mudou nada no seu regulamento interno, que isso acenda um sinal de alerta. Alguma coisa errada, alguma coisa defasada já vai existir no seu regulamento interno. Perfeito. Então preste atenção nisso. Já faz quase um ano que não mudou o regulamento interno. Eu tenho certeza que a gente pode encontrar várias irregularidades e lacunas aí que vão impactar na tua operação, que vai impactar numa sinistralidade mais alta, porque alguns gargalos vão ser criados. Mas, Gustavo, esse ponto inicial, já para a gente matar isso e para o próximo ponto, a gente disse que ficou comprovado que o associado teve ciência do regulamento interno. Como é que o judiciário enfrenta isso? E aqui o juiz, no caso do desembargador, nesse recurso, ele diz, restou comprovado nos autos. Quem tem que comprovar isso, pessoal? Quem tem que colher essas informações é o setor de eventos, passa para o jurídico precisa colocar isso no processo de forma clara, de forma cristalina. Restou comprovado nos autos que o autor se envolveu em acidente de trânsito, vindo a colidir contra portão e cerca, incorrendo em danos ao veículo. E aqui coloca, a despeito do alegado pelo autor, que é o associado, não se extrai dos autos o suposto inadimplemento contratual. E ele coloca também, imperioso anotar que as disposições do contrato de regulamento interno são claras e foram fornecidas ao autor, que acostou a referida documentação aos autos. Ou seja, está comprovado na sentença, no acórdão aqui, que a gente comprovou que o regulamento interno foi entregue, lido para o associado. Se a gente faz essa comprovação, não existe discussão. As regras que estão ali no regulamento interno serão seguidas e serão consideradas. Superada essa parte aqui, vamos nos debruçar efetivamente sobre os 2 problemas que foram ocasionados. O primeiro problema, com relação ao veículo reserva. Diz aqui o desembargador, restou inequivocamente demonstrado nos autos que a impossibilidade de retirada do carro reserva decorreu de fatos imputados ao próprio autor. Vamos esclarecer isso aqui. O que é que aconteceu? O autor da ação, o associado, tinha direito a veículo reserva. E ele teve um acidente com seu veículo. O veículo ia ficar parado durante o período de reparo. O associado, tendo direito ao veículo de reserva, teve esse benefício autorizado pela associação, foi à locadora para fazer a retirada do veículo, mas quando chegou lá, as regras impostas pela locadora
impossibilitaram que aquele associado fizesse a alocação do veículo. Quais regras? A gente sabe que a locadora cria algumas regras para ter segurança jurídica naquela locação. Se você eventualmente tiver um antecedente criminal, você pode ter a locação negada. Se você tiver inadimplente, você pode ter a alocação negada, o score. É verificado se você tem uma caução ali no cartão de crédito para fazer esse aluguel. Então, foi disponibilizado e autorizado pela associação. Mas os requisitos da empresa não atendiam aquele associado. Portanto, a locadora negou o aluguel. Negou o aluguel que foi autorizado pela associação. A associação disse o seguinte: alugue, o custo será pago pela associação. Então, por questões que não foram impostas pela associação, o associado teve esse benefício negado. Não ficando satisfeito com isso, ele judicializou, dizendo que a associação negou esse benefício. Qual a tua visão, Gustavo, sobre isso? Essa matéria, doutor, me corrija se eu estiver errado, é muito bem já trabalhada, né, e bem clara. A regra é da locadora. A locadora detém o veículo. A locadora enfrenta um problema grave no Brasil, e eu considero até justo essa questão, que o locatário, quando ele não devolve o veículo, parte de uma apropriação indébita. Sim. E aí, para a locadora recuperar esse veículo, é um puta trabalho. Sim. Então, eu concordo em gênero, número e grau da locadora trabalhar dessa forma. Eu acho sim que a associação ela é responsável pelo pagamento das diárias, senão ela vai começar a ser responsável pelo veículo, pelas multas, né, por tudo que está acontecendo. Sim, verdade. E o ponto importante que nesse caso a associação fez bem é o seguinte: o regulamento tem que ter um parágrafo, um volume específico para esses produtos acessórios. Perfeito. Carro reserva, proteção de vidros, rastreamento, né, assistente de 4 horas. Por quê? Muitas das vezes ele é muito en passant, de uma forma muito resumida, então detalhes não são colocados. Perfeito. Só o nosso tempo é curto, né, para não ficar muito moroso, mas esse caso aqui, esse ponto específico, eu acho que seria muito facilmente resolvido com a comunicação assertiva, empática, uma comunicação não violenta por parte da associação. Eu não tenho dúvida disso. O que eu quero dizer com isso? Inclusive existe um estudo, eu falo muito nas nossas palestras, que nas causas de conflitos, 90% dos conflitos são oriundos de falha da comunicação e 10% apenas em divergências de ideias. Se vira para o associado e fala: senhor, ou senhora, ou jovem, você não tem, infelizmente, um score, um CPF, uma condição de estar retirando esse veículo, vamos procurar uma solução. Porque a associação tem que, de fato, oferecer esse serviço. Então pode ser com outro veículo, uma outra locadora que tem uma regra melhor, mais fácil, ou então o ressarcimento, o reembolso. Simplesmente negar e não trazer uma solução, eu acho bem agressivo e ruim para o associado. Gustavo traz aqui uma análise muito mais ampla do que a análise técnica e jurídica. E eu concordo em número, gênero e grau com o que o Gustavo trouxe. O que é que a gente tem aqui? O que mantém a associação forte no mercado, Gustavo, é o feedback dos associados. É a postura dela na hora de indenizar o associado. Então era previsto, sim, aquele benefício. Se por alguma questão técnica o associado não pôde ter naquela locadora, que ele seja indenizado, que seja arcado com esse valor. Algumas associações se utilizam desse subterfúgio para não pagar o benefício. Juridicamente, eu preciso dizer o que é que o judiciário entendeu. O judiciário entendeu o seguinte: se no regulamento interno está dizendo que a associação vai pagar o custo e ele quem se responsabiliza por alugar na locadora, e ele não conseguiu alugar, a associação cumpriu com a obrigação. Perfeito. Não precisa indenizar. Mas qual é o impacto comercial disso? Como é que a associação será vista no mercado operando dessa maneira? Porque na prática, a gente vai entender que a associação ela se utilizou de um subterfúgio jurídico para não pagar um benefício. Perfeito. E a gente faz uma conta de padaria aqui, 7 diárias, 15 diárias, não é nenhum valor tão alto. Então é importante que você entenda o seguinte: juridicamente você pode negar. O judiciário disse aqui que você pode negar. Comercialmente, como é que fica essa situação? É preciso fazer um cálculo do que faz sentido para você. Superada essa etapa, próximo. Vamos para a etapa mais importante aqui desse negócio. O benefício, ele precisa estar muito claro no regulamento interno. Eu preciso dizer que qualquer dúvida, qualquer questão que gere dúvida dentro das regras do jogo, o juiz tende a interpretar de forma benéfica para a parte mais fraca, que no caso é o associado. Então é por isso que a gente precisa ter as regras muito bem definidas. E na hora da gente definir essas regras, Gustavo,
dizer que cobre colisão não é suficiente. Verifica no teu regulamento interno como é que consta essa cobertura. Colisão não é suficiente. É importante que a gente delimite que a colisão é colisão entre veículos automotores. Isso, na hora da prospecção do associado, nem muda muita coisa. Mas na hora de uma defesa jurídica, muda completamente. O que a gente vai reparar é o veículo que bateu com outro veículo automotor. Nesse caso específico, além dessa colisão entre veículos, um dos veículos foi projetado, Gustavo, em uma outra residência e acabou danificando portão, muro e questões outras. Restou comprovado nos autos que o autor se envolveu em acidente de trânsito, vindo a colidir contra portão e cerca da casa de terceiros, incorrendo em danos ao veículo, aqui o desembargador coloca como segurado, e aos anteparos residenciais. Então, percebam, existe cobertura para isso? Qual é a extensão dessa cobertura? E aqui fica de forma clara trazido o seguinte: imperioso anotar que as disposições do contrato e regulamento são claras e foram fornecidas, dando a entender o quê? O inadimplemento contratual inexiste, pois a cobertura era exclusiva com relação ao automóvel. Então ficou muito claro aqui também em outra passagem, com relação à proteção para terceiros, o item 23 do regulamento é claro no sentido de que a proteção será exclusivamente relacionada à responsabilidade pelos danos decorrentes de acidente entre veículos. E mostra qual é a cláusula do regulamento interno que traz isso. E aí o associado não teve direito a reparar o dano que ele causou no terceiro. Para finalizar, é importante saber o seguinte: a vítima, o proprietário da casa, ele tem que ser reparado. De fato, aqui não está dizendo que ele não tem que ser reparado. A gente precisa saber quem é que tem que reparar. Quem tem que reparar é o associado e não a associação. Não a associação. E o associado tem direito a um reembolso de quê? Do veículo dele, não de uma cobertura que ele não tem, que é o reparo de um portão, de um muro. Então, lembre-se, o associado, ele precisa responder pelos danos que ele causou, mas a cobertura dele não atinge todos esses danos, só parte dos danos que foram os danos causados ao veículo. Ficou claro isso, Gustavo? Muito claro. Pelo nosso compromisso com o tempo, não vou estender muito, mas vou deixar uma ou duas provocações. Se tivesse batido num muro, e esse muro tivesse caído em cima de um veículo, teria cobertura ou não? Pelo nexo causal e dinâmica do acidente. Porque agora nós temos um veículo. Pois é. E agora, como fica? É preciso saber o seguinte, inclusive, qual é o limite de cobertura, o valor com limite de cobertura. E são detalhes que muitas vezes não são observados. Você trouxe um caso que a gente estava discutindo aqui em off, que se discutiu toda a prática, toda a dinâmica do evento. E aí tem cobertura ou não, tem cobertura ou não. No termo de filiação, o cara não tinha nem cobertura para terceiros. Uhum. E aí, qual a dinâmica disso? Nesse caso prático que você traz, se o regulamento interno estiver bem definido, não há cobertura para esse terceiro veículo, que foi um muro que provocou. A dinâmica, era provocação, já respondeu, mas tudo bem. A dinâmica do acidente, nexo causal, a gente tá entregando muito conteúdo, né, Gustavo? O importante esse não era nem para responder, né? Mas o importante é trazer exatamente isso, o nexo causal, a dinâmica do acidente que o provocou foi o muro e não a colisão. Bacana. Mas vale a pena trazer essa reflexão para a mesa, né? O que citou anteriormente foi o que está escrito no regulamento. Não tem certo ou errado, né? Então, cada associação tem associação que quer cobrir o muro. E tá tudo certo. Tá tudo associação certo. Que não quer cobrir. Tá tudo certo também. É bacana, já me perguntaram, Lucas, é legal cobrir 90% da FIP, 80% da FIP? É legal cobrir 50% da FIP. 110, a seguradora faz 110. 110, desde que isso seja ajustado previamente. Exatamente. Ponto final. Mais alguma colocação? Até quinta-feira. Próxima quinta, horário marcado. 19 horas. Marcado, 19 horas. Mais uma sentença judicial para trazer questões práticas que você pode operar na sua associação. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Segue a gente no Instagram e se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima quinta-feira.